E eu falei para ele, meu tio querido, vem aqui para a escola, eu quero te orientar para você sair dessa, para você se curar. Ele, pé no chão, sem acreditar em nada, ele falou, não, filha, eu preciso que os médicos me tratem. Tio, deixa os médicos te tratarem, sim. Faz o que tem que fazer. Mas vamos mudar uma conduta que está gerando isso? Não, filha, eu não acredito nisso. Faleceu. Na mesma época que meu pai se curou. E meu pai viveu mais anos e anos. O médico ficou surpreso, ele falou, nem pólipo tem, nada disso, o senhor não morre mais. Aí a minha mãe morre. E meu pai não aguentou sem ela. Ele não aguentou a morte dela. Não demorou um ano, ele teve pneumonia e morreu. Porque pneumonia é tristeza profunda no relacionamento amoroso também. Então veja que tudo foi explicado. Ele não quis viver mais. Quando uma pessoa quer viver, tem certeza que você quer viver? Então vamos fazer o que a lição de casa está mandando da linguagem do corpo? O meu pai, ele estava com 76 anos com câncer, o intestino dele quase totalmente tomado, já não defecava mais. Fomos no oncologista e ele falou, olha, não dá nem para químio, não dá nada, vamos marcar a cirurgia. A cirurgia foi marcada para 4 meses depois, através de cálculos matemáticos de um astrólogo escondido do médico, né? E eu falei, pai, vamos curar esse câncer? Já que você não vai tomar nada, pela linguagem do corpo? Aí meu pai falou, vou fazer tudo que você mandar. Meu pai era um fofo. Um fofice. Se todo mundo fosse fofo igual meu pai, todo mundo estava curado. Aí ele falou, o que eu tenho que fazer? Falei, primeiro passo, vai lá no seu ex-patrão, por quê? Câncer no intestino é sentir-se traído na carreira. Ele foi traído. Traído barbaramente lá. Aí ele foi lá, diplomaticamente, ele pegou o chefe, o patrão, e conversando, tomando cafezinho, porque ele estava doente, parou de trabalhar, ele conseguiu fazer eles sentirem a dor que ele sentiu quando fizeram tal coisa. Pois eles choraram, abraçaram meu pai e pediram perdão. Meu pai volta para casa e fala assim, próxima tarefa. Falei, o que você mais quer? Ele falou, eu quero ser contador lá na sua escola. Porque ele trabalhou 40 anos naquela empresa. Aí eu comecei a montar uma sala para ele, com pedreiro, um banheirinho e tal. Ele ia todo doente, ele ia todos os dias acompanhar os pedreiros. Então, o que ele estava fazendo? A esperança. Para curar câncer, você precisa perdoar a traição, o abandono, a humilhação, porque as células se regeneram na medida que você faz projetos novos. Eu falei uma vez aí numa entrevista, nós somos eternos embriões no centro do universo. Né? Porque a gente está sempre em produção. Quando você se estabiliza e não faz mais nada, você começa a degenerar. Eu falei, pai, então vamos. Se a sala aí vai ser sua, quando você curar, você vai voltar. Tirei meu pai da casa dele, que era do lado da minha casa, e coloquei para morar comigo. Tirei televisão dele, ele aceitou. Nada de noticiário, nada de imagens negativas. Celular, nem vai brincar com ele, nada. Só meditação do Dr. Deepak Chopra, mensagens positivas e acreditar naquilo que você quer depois. Levei ele no hipnólogo, que falou para ele, quando o senhor entrar na cirurgia, vá pensando que você já está em casa, já passou a cirurgia, você está em casa contando para a família. Então ele começou a se trabalhar nessa reprogramação. E a gente fez de tudo. Minha mãe, ela ia um dia sim, um dia não lá em casa, dançar bolero com meu pai na sala. Meu pai virou e falou assim, que legal ficar doente. Eu falei, pois é, pai, mas não é pra ficar não, com esses ganhos secundários aí. Aí, o que aconteceu? Uma semana antes da cirurgia, que o médico falou, olha, não sei se seu pai vai sobreviver, porque ele tem 76 anos, vamos tirar praticamente o intestino dele, né? E anestesia geral. Eu fingi que nem escutei. Porque aqui a gente tem que fingir que não escuta essas coisas. Qualquer limitação você faz. Você não é ignorante, não vai negar a medicina. Não vou negar. Mas no momento que não ia tomar remédio nenhum, só ia para a cirurgia, linguagem do corpo entrou, né? Chegou lá uma semana antes, ele fez um ultrassom. O médico não entendeu. Ele falou, cadê o câncer? Peraí, fez de novo. Fez tomografia, fez ressonância. Tava um negocinho assim, ele falou, pera, não tô entendendo, mas vai pra cirurgia. Aí meu pai tava passando, indo pro centro cirúrgico, de saquinho na cabeça já, e eu falei, pai, lembra que o hipnólogo falou. Ele, para filha, que você tá me atrapalhando, eu tô visualizando. E entrou. O médico falou que demoraria 5 horas a cirurgia, né?
1h30 depois, o médico sai. Cristina, foi um sucesso. Não tinha nem 18 centímetros. O câncer regrediu sozinho. Eu quase falei para ele, é o perdão. É o amor, o perdão e a esperança de um novo projeto. Como que um médico tradicional vai acreditar nisso? O corpo, ele reage. Ele reage à felicidade, ele reage ao perdão que liberta todas as células. Nós temos o centro hipotálamo, né? A glândula hipotálamo produz materiais químicos conforme suas emoções, toxinas ou coisas que deixam o sangue alcalino. Então você coleta o sangue de uma pessoa quando ela está com raiva, brigando. Nossa, vai encontrar um monte de porcaria lá. Aí você acalma ela com natureza, a terapia, coleta o sangue depois de 1 hora, tá limpinho, não tem mais doença nenhuma ali. É regra. Eu estudei carne morta na faculdade, mas estudei a carne viva também. E não tem como dizer para as pessoas, calma, você pode se curar. Você tem como se curar, mas tem que a resiliência, mas depois vai para uma vida nova. Não tenha medo de perder, faça terapia, faça alguma coisa para você se libertar. Cris, quando você fala de eu comecei a trabalhar, que você trouxe lá no início da nossa conversa, que você falou assim, eu vim de muitas patologias, muitas doenças. Muitas. E eu comecei a trabalhar. Coluna, e você, né, trouxe alguns exemplos. Me trabalhar. Uhum. É justamente isso. Você foi buscar várias metodologias. Sim. Do PNL, né, da medicina chinesa, egípcia. Você fala das regressões, né? Regressão hipnótica. Hipnótica e mais uma outra que você falou. Eu até falei apometria, né? Apometria. Eu queria saber da apometria. E eu já vou entrar de novo nesse contexto, desse feedback que você deu do seu pai. Porque é um assunto extremamente polêmico. Sim. Mas que você trouxe um feedback para as pessoas que estão assistindo em casa, principalmente a galera do TikTok, sabe, de paz. Falar, tem uma saída. Tem esperança. Tem esperança. Vamos para esse método que você falou, que eu queria entender. Apometria. Apometria. É porque assim, nós somos seres biológicos, físicos, emocionais, psicológicos e espirituais. Até a faculdade de psicologia fala isso. Nós somos um ser completo. E por que o multidisciplinar não trabalha a parte espiritual? Como não? Todas as seitas e religiões sabem que existem obsessores. Sabe disso. E por que não trabalhar? Por exemplo, se dentro de um hospital, que vai ser o Hospital do Futuro, que eu tenho até um livro, TOT, Hospital do Futuro, né? Numa recepção que chega uma pessoa doente lá, se as pessoas que estão recebendo aquela pessoa sabem dizer exatamente se é um obsessor, se é uma patologia psíquica, tomar um reiki ali, nem vai para o médico. Porque quanta gente chega no hospital mal, caído, morrendo, e o médico fala, calma, não é nada não. Você toma esse remedinho aqui, tá tudo bem. A pessoa volta feliz para casa, ela só estava carente, sofrida. Ela só precisava de uma atenção e de uma palavra positiva para ela. Então, assim, os médicos sabem disso. Mas muitos tradicionais, sinto muito, mas esses tradicionais que são fechados assim, eles não vão conseguir sobreviver por muito tempo. Porque o holístico, recentemente eu estive num congresso médico integral, né? Que trabalha com integrativo. 1.500 pessoas da saúde e eu falei a história do meu pai. Você acha que todo mundo lá acreditou? Os que são cabeça aberta aceitaram, mas eu também não tô nem aí se alguém acredita ou não. Eu sei que o exemplo do meu pai e o exemplo de trocentas pessoas que seguiram a linguagem do corpo, a conduta que você tem que mudar. Naquela mesma época, o meu tio teve câncer igualzinho no intestino, ele trabalhava numa empresa e eu falei para ele, meu tio querido, vem aqui para a escola, eu quero te orientar para você sair dessa, para você se curar. Ele, pé no chão, sem acreditar em nada, ele falou, não filha, eu preciso que os médicos me tratem. Tio, deixa os médicos te tratarem, sim. Faz o que tem que fazer. Mas vamos mudar uma conduta que está gerando isso? Não, filha, eu não acredito nisso. Faleceu. Na mesma época que meu pai se curou. E meu pai viveu mais anos e anos. O médico ficou surpreso. Ele falou, nem pólipo tem, nada disso, o senhor não morre mais. Aí a minha mãe morre. E meu pai não aguentou sem ela.
Ele não aguentou a morte dela. Não demorou 1 ano, ele teve pneumonia e morreu. Porque pneumonia é tristeza profunda no relacionamento amoroso também. Então veja que tudo foi explicado. Ele não quis viver mais. Quando uma pessoa quer viver, tem certeza que você quer viver? Então vamos fazer o que a lição de casa está mandando da linguagem do corpo. E o que é apometria? Apometria é um trabalho que se faz de suspender a pessoa mentalmente com equipe, sensitivos, não necessariamente em centro espírita, não tem nada a ver Sim. com religião. E a pessoa é incrível. Os sensitivos do grupo que estão trabalhando ali, eles captam, eles recebem mentalmente ou até perto deles quem que pode estar lá limitando o ancestral, algum curioso espiritual, e eles conseguem libertar, né? Existe a doutrina, existem a oração, não é para fazer nada, a não ser a pessoa tá deitada numa maca, que esse é o certo. Hoje faz apometria a pessoa sentada. Sinto muito. Deitada a pessoa, ela tá mais solta, ela tá relaxada, ela não atrapalha. E aí começam a limpar. Olha só, quando eu fui fazer apometria, receber, né, apometria, eu deitei numa maca e ficou uma pessoa no meu pé, todos de branco, luz azul, coisa mais linda, e um na minha cabeça, com a mão assim. E eles fazem um movimento e falam suspensão. Aí você suspende, você sai dali. E eles entram no teu campo. Aí o que eu escutei, ouvido bom, eu escutei ele falando. Ele não quer sair da casa dela. Aí o outro, por que não? Ele tá subindo a escada. Eu falei, ok, eu tenho ouvido bom pra caramba. Ele entrou num quarto do meio, cheio de malas e bolsas. Que era o quarto onde eu colocava todas as malas só. E ele não quer sair de lá. Ele gosta de ficar lá. E sempre que eu entrava naquele quarto, olha que louco, eu ficava desanimada, não queria trabalhar, desistia de algumas ideias, porque ele queria que eu ficasse com ele ali, algum ancestral. E eles doutrinaram, conversaram, chorou e não sei o quê. Pá, o que aconteceu? Nunca mais aconteceu o meu desânimo. Então assim, isso é só uma historinha. A apometria é espetacular. Então a gente tem que trabalhar o físico, o psíquico, o espiritual, o biológico, o emocional, tudo. Senão não adianta trabalhar uma coisa só. A medicina convencional trabalha o físico. E o emocional? Eles dão um remédio, a pessoa melhora, só que ela não muda a causa. Traz a doença de, isso é hereditário. Aí você fala, mas não é, a pessoa está repetindo o padrão mental. Por isso que ela não está curando. Né? Então é isso, eu não fico insistindo. Você tá perguntando, eu tô falando. Sim, não, e assim, eu tô desbravando e achando, no meu ponto de vista, como entrevistador aqui, eu tô super curioso e entendendo e gostando do assunto. Que Eu bom. tô gostando muito. E nesse gostar, eu queria que você falasse pro público do TikTok que tá em casa, parentes que têm câncer, qual seria o caminho a tomar? O preventivo, né, que a gente pode falar. Assim, as famílias não vão gostar do que eu vou falar agora. Ou não, tudo. Eu preciso falar. Precisa falar. A primeira tarefa que eu dei pro meu pai, e que eu falei assim, pai, você topa a gente não contar pra ninguém? Porque família mata por amor, tem medo de perder, joga energia ruim, orando, ai meu Deus, né? Falei, vamos ficar em segredo? Eu, você, a mamãe, meu irmão e meu primo que ficava cuidando ali. Vamos, não contamos pra ninguém. Blindamos o meu pai, não teve ninguém visitando, não teve ninguém com medo de perder ele, tudo assim, a mente limpa, né? Depois que ele estava no hospital, já operado e depois começou a comer a gelatina, meu pai falou, não tá na hora de ligar pra família? Aí eu lhe peguei, oi tia, a irmã dele. Meu pai tá aqui no hospital, mas tá tudo bem, ele quer falar com a senhora. O quê? No hospital? Como que ninguém falou nada? Eu falei, dei o telefone pro meu pai. Ô maninha, tá tudo bem, eu operei uma espinha. Olha a negatividade do emocional da irmã que tinha medo de perder. Isso já ia pro corpo dele. Entende? Não é toda família que é assim. Tem família que é muito forte espiritualmente. Eu só vou trazer um feedback que você falou. Justamente aconteceu isso com o vocalista do Iron Maiden. Que ele teve um câncer na língua e ele não falou pra ninguém da mídia, porque ele falou assim, eu tinha medo da energia das pessoas. Não energia ruins, mas energia tipo, coitado, e agora? Isso. O medo de perder é uma energia ruim. Entendi. Quem é que fica 1000% otimista?
Sempre tem uma pessoa que traz uma informação, olha, quem tem esse câncer, não viveu, hein? E aí a pessoa já pega e fica perigoso. como um moribundo ali. E agora eu tô ferrado. Pode Pronto. ser isso daí. A Entendi. negatividade. Mas tem a parte psíquica, a pessoa capta, né? Telepatia é o cocô do cavalo do bandido. Às vezes você tá do lado de uma pessoa, você nem sabe que os pensamentos que você tá tendo aqui, você pensa que é seu e é da pessoa do lado. Isso é humano. Nós temos glândula pineal. Não tem como você não captar. Tem isso também. Todo mundo. Todo mundo. A glândula pineal consegue captar. Todo mundo tem. As árvores têm, os planetas têm, os animais têm. E uma forma preventiva seria essa, a blindagem. Então não abrir. A blindagem, exatamente. Tá. É a blindagem. É o primeiro passo. É o primeiro passo. Aí depois meu pai fez todo o resto. No final é que a gente contou. Uma pessoa que eu liguei da família pra contar, que meu pai falou agora tá na hora, ela falou, quem você pensa que é? Né? Atacou, porque ela ficou desesperada. Que ela não pôde rezar por ele. Talvez não fosse bom ela rezar por ele, né? Quando ela falou, quem você pensa que é? Pra não ter contado pra mim. Eu peguei o telefone e dei pro meu pai. Aqui dentro, mal criada, eu pensei assim, meu pai, eu faço o que eu quero. Né? Por quê? Porque se eu trabalho com isso, e as pessoas estão se curando os que querem, por que não fazer pelo meu pai? Eu oriento. E meu pai aceitou. Meu pai aceitou e se deu bem. Né? Tem gente que aceita, mas não sei não. Ô, meu amigo, eu tô assim. Não é pra contar pra ninguém. Não é pra contar pra ninguém. Ninguém. Ah, mas tem gente que se expõe no Instagram, tem gente que se expõe no Zap, nos grupos, e começam a orar, jogar reiki, a pessoa se cura. Tem casos e casos. Eu conheço a minha família. Quer dizer, já era. A família já foi, né? Então, eu não contaria. E se eu tivesse qualquer coisa que já tive, não contei pra ninguém. E eu fiquei, Deus, só as pessoas especialistas lá e nada de pensamento negativo. Pensamento negativo são ondas vibracionais. Não adianta. Isso blindagem, pensamento, é os preventivos que você tá dando. Isso. E eu também modifiquei a alimentação do meu pai. Tá. Alimentação não é tudo. Mas foi bom. Porque eu fiz com que ele fosse mais naturalista, né? Ele ficou desintoxicado. Tudo culminou. O que eu falo para as famílias que tem alguém com câncer lá? O que vocês já falaram para essa pessoa? O que essa pessoa ouviu do médico? Não tem mais jeito? Vocês vão ter que blindar essa pessoa e começar a mudar essa história. Só que quem da família, às vezes tem uma pessoa na família que é mais positiva, que é mais de, não, gente, vamos. E tem gente que inconscientemente fala, não, vamos se preparar. Já era, tá? Então, assim, o que eu posso falar para as famílias que têm alguém com câncer? Blinda essa pessoa do resto do mundo. Fechem vocês em orações de amor e só coisas boas, nada de noticiário de TV, porque isso é negativo. Para uma pessoa que está desse jeito, por que uma pessoa fica com câncer? Porque ela está com raiva, ela não está com mágoa. Má água. Toxina no seu sangue. Má água é raiva. Raiva, decepção, traição. Então, leva... Mas todo tipo de câncer, Cris? Todo pode. câncer. Todo câncer é... Todo câncer é psicossomático. Dessa vida mesmo? Ou pode ser de outra vida? Tudo vem da outra vida. Tá. Você vem com o pai e a mãe certinho pra você, com encrencas ou não, que vai te levar pra evolução, ou você escolhe sair fora e tal. Mas então, pela dor, muita gente encontra Deus, né? E Deus que eu tô falando não é religião. Eu não sei qual é o seu Deus, qual é o meu Deus. Eu só sei que Deus, verdadeiro criador de tudo, é amor. E amor não é uma emoção, é uma frequência. Né? Ela é muito sublime. E você sentindo isso no seu chakra cardíaco, você aumenta o seu sistema imunológico. A glândula timo, que é produtora dos glóbulos brancos, né, e baço e tal, o que acontece quando as pessoas têm gripe ou doenças autoimunes? Elas têm sérios problemas de perdão. Elas têm muito ressentimento. Elas não vivem uma vida plena de serenidade, porque tanto o noticiário sendo bombardeado pela negatividade do mundo ou dos vizinhos, que essa pessoa não consegue dar conta do inconsciente dela. E ela acredita, ela entra na vibe, então ela detona o organismo. Eu, por exemplo, sinto muito, podem me chamar de ignorante, né? Mas eu não consigo ver noticiário. Eu não vejo noticiário nem no YouTube. O que eu posso ajudar, eu vejo. O que eu não posso ajudar, e um monte de gente chega em mim e fala, Cris, vai ter a Terceira Guerra Mundial? Eu falei, vai não.
como? O mundo tá acabando. Eu falei, não, o mundo tá lindo. Então é como se eu fosse uma retardada. Só que acontece com o organismo, ele fica saudável. E eu consigo ter propriedade para emanar energia positiva para as pessoas. É que a sua frequência tá alta, você vai gerar Exato. frequência alta. Frequência alta, com entidades de amor e tudo. E se toda a humanidade conseguir trabalhar na frequência alta, o planeta melhora. Sim, os governantes vão parar de brigar por coisas da terceira dimensão. E aí vai ter paz mundial, que todo mundo fala da paz mundial, mas briga no trânsito. Então não está interessado em paz mundial. Você sente Né? que dores físicas ou bloqueios invisíveis estão a impedir que viva a vida plena que merece? Descubra o método Cairo, o curso online da especialista Cristina Cairo que une sabedoria egípcia à cura emocional. Liberte-se de crenças limitantes, transforme a sua saúde e os seus relacionamentos e reconecte-se com a sua essência. O primeiro passo para a sua transformação. Aceda agora e comece a viver a plenitude que lhe é devido. O link está nos comentários.